pessoal, tudo bem? Eu sou Juliana Tesser e faço a edição desta noite do GP às 10. Bom, o assunto de hoje, claro, é o Grande Prêmio da Catalunha de MotoGP, a 7ª etapa da temporada 2019. O Mundial de Moto Velocidade desembarcou na Catalunha num clima super festivo, porque afinal era o aniversário de 70 anos da categoria, né, desde a fundação dela. Então tinha toda uma aura, né, todo mundo esperava que fosse uma corrida que fizesse jus ao momento do campeonato, que é um campeonato competitivo, é um campeonato atrativo, é um campeonato que serve de exemplo para muitas categorias do esporte ao motor. Então tinha toda aquela coisa, toda aquela motivação e tudo mais. E no fim, a corrida acabou sendo bem diferente do que a gente esperava, né? Eu brinquei ontem na redação do Grande Prêmio que tinham prometido um jantar regado a camarão e serviram pra gente um peixe-panga, basicamente. Não foi uma corrida de todo ruim, foi uma corrida interessante, teve ali algumas, né, disputas atrativas, a briga pelo segundo posto foi bastante interessante, mas de qualquer forma a gente esperava ver uma briga pela vitória, né? O fim de semana aí as fábricas tinham mostrado muito bom ritmo, acho que chegaram a ter 17, 18 pilotos rodando no mesmo segundo do líder, então todo mundo esperava que fosse uma coisa efetivamente competitiva, que a gente fosse ver batalha, nas primeiras, especialmente nas últimas voltas, acho que todo mundo esperava uma coisa diferente. No fim, o que aconteceu foi que o Jorge Lorenzo cometeu talvez a maior lambança da carreira dele, se não foi a maior, provavelmente uma delas, com certeza. E aí mudou a história da corrida, né? Foi muito cedo, foi na segunda volta, e aí no momento em que ele cometeu aquele erro dele ali, o Max foi embora, ninguém mais viu, ninguém mais pegou, não tinha mais o que fazer. E aí o grande atrativo da corrida passou a ser a briga pelo segundo lugar, que envolveu ali Fábio Quartararo, Danilo Petrucci e o Alex Rins. Bom, falar especificamente do caso do Lorenzo, né? Eu pessoalmente não acho que tenha sido uma coisa muito grave, não acho que merecia punição. Acho que foi um incidente de corrida, acontece, é da vida, é do esporte. É uma curva muito ruim, né? Pra quem não se lembra, a MotoGP precisou mudar o traçado dela na Catalunha quando da morte do Luiz Salom. Eles tomaram essas medidas ali no calor do momento, né? Como deveria ter sido feito, não tô contrariando, acho super apoio que eles tenham feito isso, do jeito que deu, na hora que deu, era o que tinha que ser feito mesmo, você tem que reagir a uma situação como essa para impedir que aconteça novamente. Então naquela época eles mudaram o traçado, eles passaram a fazer a curva 10 com layout na Fórmula 1, eles também mudaram no final do circuito, né, fazendo a chicane da Fórmula 1. Depois, quando a Catalunha reformou o autódromo, a chicane final perdeu, porque daí eles aumentaram a área de escape e tudo mais, então não precisava mais daquilo. Mas eles seguiram usando a curva 10 da Fórmula 1, que o Valentino Rossi definiu como estacionamento de supermercado, porque é um ponto complicado, né? Se a gente parar pra olhar, a Moto 3 foi uma corrida de muitas quedas, tiveram muitos acidentes mesmo, então ali já várias coisas aconteceram na curva 10, na Moto 2 também tiveram incidentes, na MotoGP, antes mesmo do acidente do Lorenzo, teve um outro, né, que esse acabou saindo muito mais, quem pagou a conta mais cara desse fim de semana foi o Alex Espargaró, porque o que aconteceu é que o Bradley Smith naquela curva bateu efetivamente na perna do Alex. E aí o Bradley caiu, o Alex teve que abandonar, ele saiu carregado da moto mesmo, pelos mecânicos dele. Foi parar no hospital, tinha um edema ósseo, não conseguiram fazer exatamente o exame que precisava para constatar alguma lesão e tudo mais. E aí hoje de manhã a imprensa espanhola noticiou que ele tem uma lesão, uma fratura no fêmur. Então vai ser aí uma recuperação longa, a conta saiu muito mais salgada para ele. E né, fogo amigo, porque ele foi atingido pelo cara que é o piloto de testes da Aprilia, o clima na Aprilia certamente não ficou muito bacana, mas acontece, o Bradley Smith, ao contrário do Lorenzo, que escapou de punição, foi sancionado pelo painel de comissários, perdeu 3 posições no grid da próxima corrida dele, é possível inclusive que ele seja o cara a substituir o Alex nas próximas corridas, né, vamos ver quanto tempo ele vai ficar fora aí por conta dessa fratura, mas de qualquer forma, é uma curva complicada, né? O Lorenzo, ele mesmo admitiu que ele se empolgou demais, ele chegou aí no fim de semana complicado, a situação dele na Honda não é boa. A gente sabe que o Lorenzo, depois da mudança da Yamaha, vive um momento completamente diferente na carreira dele, né? A passagem pela Ducati não foi positiva como ele esperava que fosse, demorou muito mais para as coisas acontecerem do que todo mundo esperava, e aí a Ducati perdeu a paciência no meio do caminho, talvez cedo demais, a gente já teve esse debate, e aí ele acabou mudando pra Honda e a situação tá mesmo complicada, né? Ele, depois do GP da Itália, ele foi pro Japão para tentar encontrar uma maneira de se adaptar melhor à moto, de se encaixar melhor na moto. O Lorenzo reclama muito da ergonomia da moto, né? Tipo, o conforto dela ali é complicado. E aí, como ele se cansa muito fácil, fica difícil ter um desempenho que seja compatível com o que ele precisa ter, né? E aí ele foi pro Japão, encontraram algumas soluções já foram aplicadas, né, agora na Catalunha, outras vão entrar só no GP da Holanda, mas
fez essa tentativa e aí ele vinha num bom fim de semana, né? Ele fez uma boa largada, vinha brigando entre os ponteiros e aí ele mesmo admitiu que ele se empolgou, se deixou levar e aí escolheu o momento errado para passar o Maverick Viñales, escolheu especialmente o ponto errado da pista, porque se fosse em outra curva talvez a situação não teria acontecido. Mas aí do jeito que ele entrou na curva 10, ele perdeu a frente da moto, caiu, levou do Vizioso, depois levou Viñales, e aí o Rossi quase conseguiu evitar a queda, mas aí no instante que a roda traseira dele passou em cima da roda da Honda, caiu e não teve como seguir. Abandonaram 4, né, protagonistas do campeonato, né, ainda que não seja o melhor ano de pelo menos 2 deles, no caso o Lorenzo e o próprio Viñales, que não faz uma temporada boa, mas são, né, talvez estão certamente entre os principais nomes do campeonato. E aí essa lambança do Lorenzo acabou mudando a história da corrida, porque o Marques teve pista livre para poder ir embora, disparou na ponta, ninguém mais viu, e aí a corrida que todo mundo esperava que fosse legal virou uma corrida meio chatinha, assim, né, porque a graça a gente perdeu logo no começo. Mas não é só isso, né, eu acho que essa situação mudou também a história do campeonato. O Marques chegou ali com 12 pontos de vantagem pro Lorenzo, pro Dovizioso. Depois do acidente com o Lorenzo, que tirou do Dovizioso, ele saiu com 37. Se fosse qualquer outro piloto, talvez não qualquer outro, mas a maioria deles provavelmente, a gente imaginaria, 37 pontos dá pra tirar. Mas a gente tá falando do Mark Marques. Os piores resultados dele nesse ano, ele teve no pódio. Então, tipo, ele não conheceu... Ele teve um abandono, que foi aquela prova de Austin, que ninguém esperava, ok, mas também ninguém espera que ele cometa outro erro daquele tipo. E depois ele teve sempre no pódio, assim como ele tá sempre na primeira fila. Então é muito difícil a gente imaginar que o Dovizioso vai ter como tirar essa diferença. Até porque o Dovizioso não faz o campeonato dos mais impressionantes, né? Pode não ser um campeonato ruim, mas também não é nada que fala, nossa, ele merece muito título, esse ano vai. Não é essa a realidade. Então a gente esperava mesmo que fosse uma corrida... A Ducati venceu nos últimos 2 anos, né? Venceu com o Lorenzo, venceu com o Dovizioso. Então todo mundo esperava que fosse outra prova boa pra Ducati, era aquilo que precisava, mas o mundo pregou uma peça na gente, né? Porque se o Marques sozinho já é perigoso, imagina quando o universo conspira a favor dele, né? Porque a verdade é que ele deu muita sorte na hora do incidente ali com o Lorenzo, né? Porque ele mesmo explicou que ele tinha decidido passar o Dovizioso na reta, que ele tava ficando mais próximo ali pra tentar usar o vácuo e aí passar na reta. Mas o Dovizioso ali na hora deu uma titubeada, perdeu muita velocidade e aí o Marques falou assim, ah, tá bom, vou agora. E aí ele foi, e aí o Dovizioso ficou pra ser o atingido. Então se fosse o Marques ali naquela posição, talvez a história do campeonato seria outra. E hoje a gente estaria falando de, sei lá, talvez Dovizioso líder do campeonato. Mas mudou a história da temporada, deu um respiro importante, né? Depois tinha gente brincando na internet que pela primeira vez a gente viu mesmo a equipe dos sonhos funcionando. O Lorenzo certamente não acha que é um momento pra piadas, mas acabou sendo, né? Tipo, ele foi o companheiro de equipe dos sonhos pro Marques, porque acabou tirando do caminho o principal rival dele. O Marques tinha dito no sábado que o foco dele seria exatamente a Ducati e o Alex Rins, que são os melhores posicionados ali na tabela. Então ele tirou metade da rivalidade do Marques na briga pelo título, deu uma ajuda providencial, não era do jeito que ninguém queria, obviamente, ele mesmo não queria isso, foi pedir desculpas pra todo mundo. O Valentino, eu achei super bacana a posição do Valentino, se a gente lembrar a história dos dois, não é das melhores, né, os dois tiveram momentos de conflito aí, enquanto dividiram os boxes da Yamaha, então a gente sabe que rolava uma certa inimizade e tudo mais. E o Valentino evitou apontar os dedos, disse que acontece mesmo, que é coisa de corrida, que tava tudo bem, reclamou da curva. O Viñales foi um pouco mais ácido, né, disse que não vai perdoar e tudo mais, que perdão não serve de nada, queria punição, queria que largasse em último, em Assen e tudo mais. Tá no direito dele, né, ele vinha fazendo uma boa corrida, não é a primeira vez esse ano que ele é tirado de corrida por erro dos outros, então é compreensível que ele fique irritado e tudo mais, mas foi um acidente de corrida, né, o próprio Marques defendeu, disse que ele não tava fazendo nenhuma loucura, não tava fazendo nenhuma maluquice. Foi um erro acontece, paciência, né? Triste mesmo ficou pra gente, porque todo mundo sabe que, né, o torcedor gosta de ver campeonato, tudo que a gente não queria era ver um espaço como esse na tabela de classificação, né? Uma diferença como essa na tabela. Mas quem sabe, né? Ainda restam bastante corridas pela frente, o próprio Marques reconheceu que tem muita corrida pela frente. A próxima etapa é Assen, sempre fornece boas corridas, né? A Catedral é maravilhosa. É um lugar sensacional pra corrida de moto. Bom, quero saber o que vocês pensam. Vocês acham que o Lorenzo merecia punição? Vocês acham que foi o pior momento da carreira dele? Então deixa aí nos comentários e a gente vai conversando ao longo das semanas. Eu vejo vocês numa próxima edição. Valeu! Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito.
Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro, tipo você.